Você saiu do que no Brasil? Pra ter um comparativo de emprego lá? Eu trabalhava no último emprego no Brasil porque eu pulava de emprego em emprego onde me pagasse um pouco mais, eu ia. Então eu trabalhava no meu último emprego, eu estava trabalhando como editor de vídeos de uma empresa de formaturas. Eu ganhava, não muito, acho que um pau e pouco, que dava uns 3 salários mínimos, sei lá. Que era bastante para me sustentar, eu, meu filho e minha namorada. E aqui eu caí na construção ganhando $1.000 e poucos por mês, com a esperança de um futuro melhor. Hoje, o que te motiva a viver aqui nos Estados Unidos? O início foi difícil, mas hoje, por que você ainda continua aqui? Pela união de segurança, de qualidade de vida, de trabalho ser recompensado. Quem acompanha o canal sabe de tudo isso. Quando a gente trabalha, a gente é recompensado. Eu trabalhei muito duro para ter tudo que a gente está tendo agora e a gente está longe de estar bem. Eu continuo trabalhando duro, eu continuo suando a camisa. Financeiramente a gente não está bem, porque a gente gastou muito na mudança, muito gasto. Mas era uma mudança que a gente tinha planejado fazer, que a gente tinha planejado tentar enraizar aqui. Falando em enraizar, uma coisa que eu tinha como meta se eu voltasse para cá, eu em algum vídeo do Carlinhos Vlog ou do Carlinhos Troll TV eu falei sobre técnicos de futebol aqui, que é muito fácil de fazer carreira aqui, fácil, demora, mas eu expliquei, eu vou fazer um vídeo explicando sobre e eu decidi fazer a licença E, tirar a licença E, que me permitiria com ela, se eu conseguir passar, porque tem o probleminha do inglês ainda, já explico sobre inglês. Mas se eu passar no E, eu tenho a licença de ser auxiliar técnico de técnicos de futebol, de criancinhas e tal, de 8 a 12 anos, se eu não me engano. E depois daí eu tenho que esperar 6 meses para tirar a D, que daí eu consigo ser técnico, com a D, de criancinhas ainda. E aí vai subindo até a A, para ser técnico profissional, com um período de 1 ano para cada uma. Tu tem que ter experiência para ir tirando. Então é um processo longo, mas que já permite eu ir trabalhando, ou fazendo bico, ou fazendo etc. Tal. E eu postei essa bola que eu comprei aqui na Nike do Brasil por $23, que me envio grátis. E não expliquei o motivo. Então aqui está o motivo, porque eu preciso ter a minha própria bola nos testezinhos do E. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre isso, sobre como é que funciona, se eu passei ou não, porque é difícil, não é fácil o bagulho não. Eu tenho que fazer 2 pré-testes de juiz de futebol, com todas as regras, e não pode errar nenhuma pergunta. Se tu errar, tu tem que fazer todo o vídeo de novo, tu tem que ver vídeos e responder as perguntas, e 1 hora de duração é bem puxado, bem difícil de passar. Tu tem que saber 100% das regras, não existe 99% das notas. 100% em inglês. Em inglês. Não é 100% das regras. E uma coisa que eu ia falar agora sobre o inglês é que a gente notou muita diferença, porque a gente já estava tipo semi-fluente no inglês, sabe, conversando numa boa. Melhoramos muito o inglês com o curso que a gente vem fazendo esse ano. E a gente já estava tranquilaço, sabe, em New Jersey. E a gente chegou aqui e tipo, aqui eles não dão muita bola como em New Jersey. Em New Jersey o cara fala contigo em inglês mais devagarinho. Porque tem muito latino, brasileiro que não fala direito o inglês. E aqui o pessoal fala o inglês muito corrido e com sotaque diferente. Então, não sei se um sotaque diferente, mas a forma corrida de falar. A gente está sentindo um pouco de dificuldade em se adaptar a esse inglês. Eu fui no Walmart e o pessoal é muito mais amigável, sociável aqui. Sociável? Social? Social. E conversa muito, puxa papo e tal, e a gente perde algumas coisinhas do inglês aqui, porque realmente é mais América. Não tem tanto estrangeiro, então eles não dão tanta bola para falar inglês mais devagar. Então a gente está tendo uma dificuldade a se adaptar ao inglês daqui, mas nada que daqui um tempinho a gente não esteja adaptado. Então é isso, essa é uma novidade sobre vir para cá. Eu sou um fissurado em futebol, filho de 2 professores de educação física, e vou tirar as licenças mesmo que eu não trabalhe com isso. É importante ter uma carta na manga de ter essa licença aqui. Então eu vou tirar a E agora, para daqui 6 meses tirar a D, e ir tirando ela até ter a A. A A tem que fazer de 2 em 2 anos a recalchutagem. Tem que fazer renovar ela 2 anos, 3 anos. Eu vou saber informar quando eu estiver mais para frente. Mas você faz um vídeo sobre Eu faço um vídeo só sobre isso, vai ter uma série, hashtag com 1, 2, 3, 4, sobre ser técnico de futebol aqui. Você vai derrubar essa câmera, essa bola. Pera aí, pose pra foto. Tira uma foto, mano.
Uma das perguntas mais recorrentes, por que você não traz seu filho para os Estados Unidos? Ou se você pretende um dia? Eu acho que um dia sim, olha. Primeiramente porque eu e a mãe do meu filho, minha namorada, a gente se separou, a gente era namorados, se separou. E acho que esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que se eu aplicar para ele, para o green card dele, o green card é residente permanente. Ele tem que morar aqui. Ele não pode ter um green card e ficar com a mãe dele no Brasil. Para isso ele pode tirar um visto e vir aqui a hora que bem entender. Ele é muito novo para isso. Quem sabe no futuro, se ele tiver vontade e quiser morar aqui, aí eu posso aplicar para o green card, porque é um processo caro. Eu não posso simplesmente aplicar para o green card se ele não vai vir morar aqui. E depois que eu tiver minha cidadania, agora no início do ano que vem, o processo é assim, ó. Em 3 meses ele tem o green card dele, enquanto ele for menor de idade. Então ele tem tempo para decidir isso até ele ficar mais velho. Por enquanto, ele vai ficando com a mãe dele. Quando ele estiver um pouco mais velho, eu vou trazer ele para cá, para conhecer, para visitar, passear. E aí, se ele quiser morar, vai ter a facilidade de eu aplicar para o green card dele. As pessoas ficam perguntando isso como se esquecesse que quando os pais se separam são 2 partes, não é um querer e o outro. As Exatamente. pessoas falam como se você decidisse eu tenho sozinho. uma ex, como se fosse uma ex-mulher, que é a mãe do meu filho, que cria ele. A guarda está com ela. Eu dependo muito das opções dela, porque ela que cuida dele. Eu não consegui trazer ele para me visitar ainda porque ela acha ele muito novo para viajar sozinho, mesmo com os cuidados das operadoras da TAM de trazer e tal. Ou mesmo eu indo buscar ele para viajar, ela não quer que ele venha para outro país. Então, relação com isso sempre é difícil. Quando tem um filho envolvido é mais difícil ainda. E ela cuida bem dele, não tem nada contra a forma de cuidar. Só que a gente é ex e a gente não consegue se encaixar em muita coisa. Então, até para visitar está sendo difícil de trazer. E eu quero muito que ele venha visitar. Como foi sua adaptação com relação à cultura, à língua, à comida? Você já falou um pouco. Mas... o meu erro principal eu já expliquei antes, do inglês, que eu passei um ano trabalhando com portugueses e brasileiros. O meu segundo ano no Walmart eu trabalhava empurrando o carrinho. E 2 trabalhos muito desgastantes, muito. Então eu chegava em casa e não tinha força nenhuma. Eu caminhava 28 km empurrando o carrinho todo dia. Lógico que num dia normal e tal, podia ter dia mais calmo, mas uma média, uns 28 km. Caminhar 28 km não é fácil. Eu chegava destruído, com dor em tudo, com bolha em tudo. Então eu não tinha vontade de fazer o inglês, eu queria só deitar, descansar. Estava exausto, trabalhar 8 horas seguidas empurrando o carrinho. Então eu acabei meu segundo ano não me influenciando pelo inglês, porque eu não precisava muito mais do que entender as pessoas. Então eu ia aprendendo à força, trabalhando no Walmart com as ordens das pessoas. Eu ia aprendendo esse inglês, aprendendo ouvindo a minha mãe conversando com o David e tal, vendo TV. Esse era o meu aprendizado de inglês, que é errado também. Tu tem que fazer um curso, cara. Tu aprender sozinho, vai aprender, cara. Só que vai levar uma lenda, uma penca de tempo. Faz um cursinho e aprende na marra. Como a gente se empenhou esse ano e a gente mudou muito o nosso inglês. E a gente não é perfeito no inglês, não. Eu consigo em qualquer lugar falar inglês numa boa, provavelmente com muitos errinhos, mas eu consigo ter um diálogo. Então o inglês cada vez vai melhorando mais graças a um curso. Faça um curso. Comida. Comida, que pra mim não é problema? Que pra você não é problema. Eu... Não tô te chamando de gordo, porque você come de tudo sem frescura. frescura. Gordo mesmo. Eu não tenho muita frescura pra comida. Eu acho que eu estranhei mais as comidas muito apimentadas, principalmente na área de New Jersey, que tem muito latino. Então tudo é meio apimentado demais. Eu estranhei muito o agridoce. Não estranhei muito, sabe? Mas eu achei diferente. Estranhar de ser estranho. O agridoce, muita coisa é agridoce aqui. O molho barbecue, que é o do churrasco deles, é um molho agridoce, mas esse eu gosto, por exemplo. Eu acho que é isso, cara, não tem muita diferença não, porque lá é muito Brasil, tu consegue comprar o que tu quer, feijão, arroz. Até aqui tu consegue comprar feijão em saco e cozinhar, arroz em saco e cozinhar, mas tu consegue viver aqui como no Brasil, se alimentar no horário certo e tal. Uma coisa que eu fiz com a minha alimentação, graças a 2 serviços puxadérrimos, foi me alimentar muito forte de manhã. Então, 5h30 da manhã, quando eu estava saindo para a construção, eu comia tipo um sanduichão gigante, ou um cup noodles, alguma comida forte, porque eu só ia comer de novo lá pelas 3 da tarde, 4 da tarde, quando eu voltasse para casa. Então é uma adaptação que eu tive que fazer aqui. E fazer número 2 sempre de manhã. Antes qual era o seu horário? O meu horário era quando dava vontade, quando o banheiro dava vontade. Igual criancinha? Igual criancinha. Mas eu me regrei, sabe por quê? Porque eu trabalhava na construção e não conseguia me imaginar fazendo número 2 naquele banheiro químico de construção que 50 carinhos usaram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não cabe, né? No mesmo dia. É meio estranho. É meio estranho.
Então eu me acostumei a me regrar de manhã e me regrei. É que nem a comida, eu ainda sinto muita fome de manhã cedo, porque é a hora do dia que eu aprendi a comer forte aqui, pesado. Desculpa do gordo. Desculpa do gordo. O que mais te fascina? O que mais te fascinou nos Estados Unidos no início? Quando eu cheguei... Pode continuar. Não, o que mais te surpreendeu? Quando eu cheguei aqui, que eu até falei num vídeo, cheguei em Washington DC, foi o primeiro lugar que eu desci na América, e vim pra casa da minha mãe, casa do Dave, e vi a porta da garagem completamente aberta, sem ninguém em casa. Eles foram a Washington me buscar 1 hora e pouco daqui, tudo aberto. Então eu vi que realmente aquilo tudo que a gente vê em filme de segurança existe. Pode deixar na Virgínia, em locais da Virgínia, o teu carro aberto. Eu trabalhei no Walmart e vi as pessoas deixando bolsa com dinheiro no carro, com as janelas abertas, e ninguém ia pegar, porque não é teu, não mexe. Então a segurança aqui me impressionou demais. E o que até hoje, por mais que você veja, continua te surpreendendo? A educação. Tipo, eu sei que a senhora vai perguntar depois sobre preconceito, mas eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui. E a educação do povo é algo fenomenal, principalmente aqui na Virgínia. Eu não sei como é que é em outros estados, mas aqui na Virgínia a educação chega, te irradia, sabe? Te ilumina teu dia e vê como o povo é educado. A senhora tá assim, fazendo assim com a cabeça, porque é verdade. Às vezes tu tá lá na tua e tal. Como é que foi esse dia? Agora a gente chegou, a gente foi no mercado comprar, a gente tava com o carrinho na frente de uma dessas geladeiras para pegar alguma coisa gelada, um molequinho, sei lá, uns 12, 13 anos. Não, mais novo, acho que tinha uns 9, 10 anos. Molequinho, pequenininho. Chegou, pediu licença para pegar as coisas lá, aí comentou alguma coisa sobre o produto. Pegou um galão de leite. Pegou um galão de leite e tal, fechou e muito obrigado, tenha um ótimo dia. Não só agradecer, já tinha agradecido antes, pediu licença, agradeceu quando foi pegar. Depois comentou alguma coisa sobre o leite e tal. Aí depois saiu, fechou a porta, agradeceu de novo e tem um ótimo dia, coisas. Isso não é dele, todo mundo é assim aqui. Todo mundo pede licença, todo mundo é extremamente educado. Extremamente educado. Achei que você ia falar os esquilinhos. E os esquilinhos, eu adoro os esquilinhos, eles são rato. Eles roem o lixo e estouram o lixo na frente de casa. Do que você mais sente falta do Brasil? Sem ser família, nada. Sem ser família, porque o meu filho é uma coisa que mais pesa pra mim. Mas eu sinto muita falta do Brasil. E não comi algo do Brasil. Sabe aquela coisa Brasil? Esquecendo comida, família. Então, tirando essa parte toda, eu sinto muita falta do futebol, sabe? De poder jogar com os amigos, aquela reunião de amigos, de churrasquinho de amigos com futebol no final do dia, futebol de tardezinha. Ou de ir a partir do futebol, eu quando estava em Porto Alegre, eu não perdi um jogo do Grêmio, eu sinto muita falta do futebol. Talvez é por isso que eu esteja tentando vincular, porque eu sou muito fissurado em futebol. Em geral, no futebol todo, sabe? Não só no Grêmio. Eu gosto muito de futebol. Eu vejo jogos de futebol porque eu gosto de futebol. Isso eu sinto muita falta do Brasil. E não é estereotipando, eu realmente sinto falta disso no Brasil. E dessa parte mais reunião de amigos, de pessoas, aqui a gente perde muito contato. Alguém comentou no vídeo que eu mostrei a casa, que a gente veio para Virgínia, voltou, sobre a senhora Troll não fica muito sozinha e tal. E eu respondi para essa pessoa, infelizmente é o preço que todo mundo que troca de país tem que pagar. É triste porque a gente tem que sair de perto de família, tem que sair de perto de amigos, a gente tem que refazer uma vida do novo. É o preço de estar te reestruturando num novo país. Provavelmente, se tu é um descendente de alguém que veio da Itália, que veio da Alemanha, também passou por isso. O preço é maior quando você é muito tímido. Eu acho que você é espelho. Eu nunca tive facilidade em fazer amizades. Exatamente. Porque tem pessoas que vêm, vai pra festa e tal, acha amigos, mas se você não é disso, é difícil. A senhora Troll é muito parecida comigo, eu já falei isso várias vezes. A gente é tipo uma versão feminina e masculina um do outro. Então a gente é mais recluso, mais fechado. E isso dificulta em ter um contato com o vizinho. Não que aqui tenha, porque tipo a minha irmã é totalmente largada de falar com todo mundo e não tinha contatos com vizinhos, com amigos assim, americanos, sabe, próximos e tal, porque normalmente não tem aquela historinha de filme de levar um bolo pro vizinho que está se mudando, a gente nunca viu nada disso. Isso pode variar de estado para estado, de região para região, cidade para cidade. Mas não é que não tenha. Quando você falou que sente falta da reunião de amigos, não é que não tenha isso aqui entre os americanos. Aquele churrasco de americano. É que você ainda não teve amigos dessa forma, não teve tempo. Eu sinto falta disso na minha vida, que eu tinha, de repente estar com meus amigos e combinar um churrasco no domingo, para jogar uma bola, fazer um churrasco. Truco! Sabe? Eu não sei jogar. Mas entenderam o que eu tô querendo dizer. Existe, lógico, os amigos fazem aquele churrasquinho deles lá da grelha e tal. Tem as reuniões de amigos.
Eu não tenho isso ainda, porque eu não tenho amigos americanos aqui. A gente está resolvendo fazer toda a vida. Eu acho que vai mudar muito isso agora, que se de repente der certo de eu fazer uma carreira no futebol aqui, talvez mude muita coisa, porque eu trabalho muito online. Então, você vai ter as criancinhas. Não tem que explicar a sua vida. Só que tem isso, mas a gente não tem ainda. Ponto. Você pensa em passar o resto da sua vida aqui ou você tem planos para voltar pro Brasil? É a pergunta mais feita no mundo. É tipo, eu acho que no início eu pensava em fazer um grande pé de meia que se não desse certo aqui, voltar para o Brasil com esse pé de meia. Mas a gente vai, cada ano que vai passando aqui, cada tempo que a gente vai passando aqui, a gente vai vendo como a vida é mais digna pro ser humano aqui. Então, mesmo o cara sendo um puta pobre, o cara tem uma dignidade muito, muito, muito maior que no Brasil. Aqui tu tem auxílios diversos que o governo dá para os pobres, então tu tem muita ajuda para ter dignidade. Tu tem um plano de saúde que é o SUS deles, que tu pode aplicar se tu não tem dinheiro. Tu tem ajuda de auxílio comida, tem que seria tipo Bolsa Família, mais ou menos. Aqui tem muita ajuda para quem realmente é pobre. Como a renda tua é totalmente controlada, eles têm acesso ao teu banco para saber quanto tu movimentou. É mais fácil do imposto te pegar se tu sonegar. Então eles sabem se tu está movimentando dinheiro na conta. Então se tu é pobre de verdade. Se tu aplicar para um auxílio família daqui, eles vão saber que tu é pobre mesmo, que tu não tem dinheiro movimentado no banco. E aqui tudo se movimenta em dinheiro em banco. Tudo tu faz com o cartão. Dificilmente tu vê pessoas andando com papel, dinheiro na mão. Tu faz com o teu cartão de débito, porque todo mundo tem conta em banco. Então, acho que sobre voltar para o Brasil ou não, o Brasil tinha que mudar muita coisa. E a segurança aqui, além de tudo isso que eu falei, a segurança aqui é uma coisa impagável, que não existe no Brasil, até onde eu sei, em nenhuma parte do Brasil. Talvez naquela cidadezinha mais do interiorzinho, mais pequenininha. Talvez ali a segurança seja similar ao que a maioria das cidades americanas tem. Sem generalizar, para não levar paulada, é tudo com base na sua experiência. Tá dito. Você vê o brasileiro como um alvo de preconceito aqui? Não. Você acha que existe tanto preconceito como as pessoas no Brasil veem? Não. Isso é o que a mídia apresenta para vocês. Vocês podem procurar pelo Google, tu vai ver que a maioria das pessoas vai falar que não sofreram nenhum tipo de preconceito. E olha que nisso eu posso dizer que eu tive experiência com públicos diversos. Eu trabalhei na construção um ano, tendo contato com casas de construção, construtores, chefes, diferentes todas as horas, porque a empresa é contratada por uma construtora. Então, nunca fui maltratado por ser brasileiro, por ser um empregado de serviços braçais, nunca, sempre com uma educação ímpar de todos, sempre. Se o cara precisa, sei lá, que eu saia da frente do caminho, ele vai pedir a licença como se fosse qualquer outra pessoa. Se o cara precisa que eu carregue alguma coisa, ou se o cara, às vezes, tô eu carregando sozinho um negócio muito pesado, o chefe vem lá e te oferece para carregar junto. Então, não mesmo. Você acha que isso pode ser meio que aquela síndrome de, não é de inferior, mas de perseguição, por exemplo? Isso. Alguém fala, eu sofri preconceito porque eu sou brasileira, mas na verdade ela fez algo errado e não viu. Não confunda as coisas. Se eu for um brasileiro, sou um brasileiro, mas se eu for um brasileiro que sou largadão em casa, fica na minha rede, vamos com a conotação com baiano. Por quê? Por que esse estereótipo? Na rede que eu tô dizendo de ficar deitadinho na rede, sabe? Assim, o dia inteiro. Os meus vizinhos todos veem isso. E eu não trabalho, sabe? Tô ali com as contas atrasadas, puxando o gato não sei aonde. Então, se eu já tenho esse estereótipo, é óbvio que eu vou sofrer um preconceito. E aí eu posso dizer, porque eu sou brasileiro. Não, cara. Se eu fosse um chinês, como mesmo fazendo a mesma coisa, se eu fosse um americano fazendo a mesma coisa... às vezes você faltou educação com alguém e aquela pessoa foi ríspida com você. E aí você fala, só porque eu sou brasileiro. Não, você não percebeu que você fez algo. Exatamente. Antes. E é por isso que eu tô falando sobre regiões. Eu sei que New Jersey o povo é muito mais grosseiro do que aqui. O povo aqui é muito mais educado na Virgínia. Então muda de região para região, mas eu nunca, nem em New Jersey, sofri nenhum tipo de preconceito por ser brasileiro. Não dizendo que não exista. Exatamente. Mas é que as pessoas perguntam tanto como se pisou aqui você fosse alvejado. Furado. O povo, eles adoram imigrantes porque imigrante traz dinheiro. Traz serviço braçal que eles não fazem. Se você não tivesse vindo para os Estados Unidos, como você acha que estaria sua vida hoje no Brasil?